Top Mundo, seu canal de curiosidades. Inscreva-se no canal. A maioria de nós vive nossas vidas em nossas cidades com relativo conforto. Alguns mais, outros menos, e outros bem menos, mas a maioria com internet e várias tecnologias a nosso alcance, e nem damos conta da liberdade que temos de vir e de escolher o que queremos. E em pleno século XXI, no ano de 2021, o povo cubano vive quase que no século XX. Algumas casas deles nem têm o mínimo necessário, como água encanada, e esgoto, e muito menos internet e acesso a confortos que para muitos de nós são coisas banais. Saindo às ruas gritando abaixo a ditadura e pátria e vida, se referindo ao lema do regime autoritário atual, os cubanos saíram às ruas para protestar contra a mistura explosiva da carência de alimentos, com as prateleiras dos supermercados quase vazias e a falta de vacinas contra a Covid-19, foram os principais motivos que agitaram a ilha caribenha de Cuba, nos últimos dias. Mas agora iremos mostrar como era Cuba antes do regime de Fidel Castro. Anos 50, Cuba vivia uma grande prosperidade, e era um país bem avançado para os padrões da América Latina e até do mundo, que se recuperava da destruição causada pela Segunda Guerra Mundial, especialmente a Europa. Por outro lado, Cuba era afetada talvez pelos maiores privilégios sindicais da América Latina, incluindo a proibição de demissões, e a da mecanização da agricultura. Cuba era um país semi-industrializado, mas com um padrão razoável de vida, graças ao intenso turismo com seus magníficos cassinos e suas belas praias. É verdade que ainda tinha grandes bolsões de pobreza, principalmente nas suas grandes fazendas de cana-de-açúcar e de tabaco bem atrasadas tecnologicamente. Cuba tinha nos anos 50, uma taxa de alfabetização de 76%, tinha uma renda per capita maior que a de diversos países europeus como a Itália por exemplo. Sua capital Havana, tinha mais salas de cinema que Nova York. Havana tinha um número impressionante de estações de rádio que eram mais de 160, e era um país com o quinto maior número de televisões per capita do mundo. Nessa época quase ninguém tinha uma TV em casa. Em 1958, a renda per capita média de um cubano era o equivalente a $11.300 anuais, em valores atualizados. Para efeito de comparação, a renda média de um britânico na mesma época equivaleria a $11.800 atuais. Antes de 1959, Cuba era um país que vivia sob forte influência dos Estados Unidos. Do ponto de vista econômico, Cuba seguia o capitalismo com grande dependência deles. Era uma ilha com grandes desigualdades sociais, pois grande parte da população vivia na pobreza, principalmente os camponeses, mas, em 1959, algo aconteceu em Cuba. A Revolução Cubana. Cuba viveu nos anos 40, um período de altos e baixos entre prosperidade e crise política, com diversas intervenções americanas. Nisso, surgiu um líder, Fulgêncio Batista. Ex-soldado, foi eleito presidente entre 1940 e 1944, governando de forma relativamente progressista. Voltou ao cargo em 1952, desta vez através de um golpe militar e através de fraude eleitoral. Cuba teve um certo progresso após esse período, mas o seu governo foi marcado por corrupção e violência. Fulgêncio Batista manteve uma ditadura militar, perseguindo todos os seus oponentes, implantando censura, governando para servir aos interesses dos Estados Unidos. A ilha de Cuba era uma república de cassinos, prostituição, tabaco e rum. Com uma população pobre negligenciada, sem educação, a maioria sem trabalho. Os camponeses eram despejados de suas terras. Havia pouco atendimento médico à população, e nos campos havia muita desigualdade, e uma diferença enorme em relação às cidades, com muita exploração e atraso.
A situação que prevalecia em Cuba naquela época era herdada de seu passado capitalista dependente do Estado, e era caracterizada por grandes propriedades rurais comandada por ricos fazendeiros, e com uma maioria de trabalhadores camponeses. Havia pouco desenvolvimento industrial e o sistema educacional era fraco, havendo poucas escolas de artes técnicas e industriais profissionalizantes. Nos hospitais e centros de saúde, em geral, havia uma grande falta de assistência médica e de medicamentos, e a população mais humilde sofria também pela falta de alimentos. A maioria dos trabalhadores urbanos, em geral os camponeses, padeciam de um atendimento de saúde de qualidade, tendo escassez de remédios, médicos e exames. Após o golpe de Fulgêncio Batista, Cuba teve um certo progresso econômico, mas sua economia ainda era fraca e havia um forte desequilíbrio na distribuição de renda. Mesmo Cuba sendo a maior economia do Caribe, Cuba era apenas a 8ª economia das Américas no ano de 1958, considerando o PIB, entre os 20 maiores países latino-americanos e era um dos mais pobres do Caribe. Além disso, havia também um grande desequilíbrio entre a área rural e urbana. A área urbana possuía forte infraestrutura, e o capital proveniente do submundo italo-americano financiava grande parte da economia, tendo muitos investimentos por parte da máfia americana que investia seu dinheiro em imóveis, terras, e empresas nesse país e aplicavam o dinheiro em bancos cubanos. Esse dinheiro da máfia americana era proveniente de atividades criminosas realizadas nos Estados Unidos como tráfico de drogas, contrabando, prostituição, dentre outras atividades ilegais. Em 1958, havia um total de 500 prostitutas em Havana, sendo a prostituição a atividade mais rentável da ilha. Batista lucrava sistematicamente com explorações comerciais de interesses em Cuba, tendo negociações lucrativas com a máfia americana, com drogas, jogos de azar, empresas de prostituição em Havana, e com grandes multinacionais com sede nos Estados Unidos, através de contratos muito lucrativos. A prostituição, a corrupção e as negociatas com criminosos caracterizaram a era Batista, e pouco a pouco, a classe média cubana afastou-se de seu regime de governo. Cuba era um paraíso para mafiosos, políticos corruptos e todo tipo de criminosos, inclusive assassinos, que cometiam crimes em seus países de origem e fugiam para Cuba. Batista alinhou-se com os latifundiários ricos do país, que possuíam as maiores plantações de açúcar, e conduziam a ilha para um abismo social, com economia estagnada e um aumento cada vez maior da desigualdade social entre cubanos ricos e pobres. Além disso, a corrupção e o autoritarismo eram a tônica da gestão. Para acalmar o descontentamento crescente da população cubana, que vinha sendo percebido com as frequentes revoltas estudantis e outras manifestações, Batista realizou discursos para acalmar a população prometendo reformas. Batista em seu governo, estabeleceu a mais apertada censura dos meios de comunicação, e ao mesmo tempo, utilizou a sua agência de repressão de atividades comunistas para levar a cabo em larga escala a violência, a tortura e execuções públicas, matando entre 6.000 a 20.000 pessoas contrárias a seu governo segundo estimativas. Aí, tudo mudou. Um dos candidatos ao Congresso nas eleições de 1952 que foi invalidada pelo golpe militar de Batista, era o jovem advogado Fidel Castro, que rapidamente percebeu o caráter ditatorial de Batista, e que ele não sairia do poder por vias legais. Fidel e seu irmão, Raul Castro, decidiram formar um grupo paramilitar denominado o Movimento. O marco inicial da Revolução Cubana foi o ataque ao quartel de Moncada, em Santiago de Cuba, em 26 de julho de 1953. Liderando 165 guerrilheiros, Fidel buscava acender a revolta entre a população para depor Fulgêncio Batista.
Mas, o ataque falhou, com grande parte dos guerrilheiros sendo capturados e posteriormente mortos. Fidel e Raul foram detidos e condenados a 15 e a 13 anos de prisão. Foi nesse julgamento que Fidel falou uma de suas frases mais famosas: "A história irá me absolver". Em 1954, Batista foi eleito como presidente de Cuba, provavelmente de forma fraudulenta, e posteriormente, em um ato de reconciliação, Fidel Castro foi libertado um ano após sua prisão, sendo que ele havia sido condenado inicialmente a 15 anos. Após isso, Fidel foi viver um tempo no México. Em novembro de 1956, com um plano revolucionário, formou o Exército Rebelde. Um de seus comandantes era um médico argentino, chamado Ernesto Che Guevara. Os guerrilheiros foram gradualmente se tornando populares, com dois novos líderes, Raul Castro e Juan Almeida. A queda de Batista. Sem poder de fogo, incapaz de sufocar os combatentes de Fidel em Sierra Maestra, Batista tentou uma saída pelas urnas. Manteve as eleições de 1958, intervindo para que seu candidato fosse vitorioso. Isso incendiou ainda mais as forças rebeldes, que passaram a tomar a iniciativa nos confrontos. A ofensiva culminou na batalha final da Revolução Cubana, com a queda da cidade de Santa Clara em 31 de dezembro de 1958. Ao perceber que sua situação era insustentável, Batista fugiu no dia seguinte para a República Dominicana, dando lugar a um novo governo revolucionário em Cuba. Após 25 meses de guerra de guerrilha, e de luta armada ininterrupta, com Fidel e seus companheiros lutando contra este governo desde 1953, e agora com a derrota de Batista em 1º de janeiro de 1959, Fidel Castro assume o poder militar e político, como primeiro-ministro de Cuba no mesmo ano, realizando o que planejara fazer desde que Batista havia cometido o golpe militar. O apoio soviético, depois do movimento armado, enfatizou seu caráter anticapitalista e também anti-americano para posteriormente alinhar o país com o chamado Bloco Socialista. Todavia, essas características ficaram claras apenas depois da Revolução, não sendo seu foco inicial, segundo alguns historiadores, que alegam que o rumo comunista foi tomado após a falta de apoio dos Estados Unidos. E com isso, o movimento revolucionário de Fidel Castro se voltou à União Soviética. O termo Revolução Cubana é genericamente utilizado como sinônimo do castrismo, governo socialista que em sua origem notabilizou-se pela implantação de uma série de programas assistencialistas sociais e econômicos, notadamente alfabetização e acesso à saúde universal. Quando assumiu o poder, derrubando Fulgêncio Batista, um ditador corrupto e brutal que estava atacando o próprio povo com napalm, acusando-o de colaborar com a guerrilha, Fidel Castro estava decidido a fazer de Cuba uma sociedade com melhores índices de educação, e a promover a reforma agrária, garantindo acesso gratuito à assistência médica. Antes da Revolução, a ilha caribenha já se destacava como um país com índices sociais que eram, de forma geral, superiores às estatísticas da maioria dos países latino-americanos. Certamente bem acima do Brasil, com que comparamos. Dá para ver que, do ponto de saída, em algumas áreas o Brasil avançou mais rápido. Mas Cuba se desenvolveu melhor naquilo que a Revolução escolheu como prioridade. O governo cubano implantou vários programas assistencialistas para a população mais pobre e de baixa renda que viviam nos campos e nas cidades. Fidel implantou a reforma agrária, elevou os índices de alfabetização, levando a alfabetizar quase que toda a população cubana. Elevou os índices de qualidade do ensino, principalmente do ensino universitário. Em um ano de governo de Fidel Castro, as pessoas contrárias ao seu governo, que em geral eram da classe média e alta cubana, começaram a fugir de Cuba. E as ordens do governo eram que eles deveriam deixar todos os seus bens,
como casa, carros, joias e levar só as roupas e objetos pessoais. Muitos foram para Miami nos Estados Unidos pedindo asilo político, e tendo que começar suas vidas do zero. Muitos ficaram com um ódio mortal de Fidel Castro, e muitos não conseguiram reerguer suas vidas novamente. Em fevereiro de 1959, Fidel Castro foi nomeado primeiro-ministro do governo revolucionário e das Forças Armadas cubanas. Em 1962, Fidel foi protagonista na crise dos mísseis, que foi a maior tensão nuclear da história da humanidade até então, e que durou 13 dias. Esse foi o momento que o mundo esteve perto de uma guerra nuclear. O líder soviético Nikita Khrushchev, a pedido de Cuba, instala mísseis nucleares na ilha cubana, por medo de uma invasão americana, e nisso os Estados Unidos descobrem através de aviões espiões, e sabendo do ocorrido o presidente Kennedy coloca todo o país em estado de alerta. Após isso, Cuba e Estados Unidos vivem anos de tensão e embargo econômico. Veja agora, como está Cuba, após 60 anos de governo de Fidel Castro. Quem anda pelas ruas de Cuba pela primeira vez se espanta com a situação do povo. Parece que sofreram uma guerra. O sofrimento desse povo parece não ter fim. Cuba ao longo da sua história sofreu uma série de crises econômicas, e enfrenta hoje uma escassez generalizada de alimentos e produtos de higiene, como sabonetes, pasta de dente e produtos de limpeza. Atualmente em Cuba a vida se desenvolve a passos muito lentos. E a renda da população é insuficiente. Muitos dos produtos necessários para a vida cotidiana são controlados pelo Estado. A maioria das instituições é comandada pelo governo e a corrupção continua sendo varrida para debaixo do tapete. Com o fim da União Soviética, Cuba entra em uma profunda crise econômica e social. Prédios com reboco rachado, carros dos anos 50, roupas penduradas na sacada. A maioria das imagens de Cuba sugere pobreza, que o Banco Mundial define como viver com menos de $1,90 por dia em 2017. Por esses dados, o país inteiro estaria na pobreza extrema. Mas, com os vários serviços gratuitos, coeducação e saúde, e analisando isso, é diferente ser pobre em Cuba do que em Honduras, que tem uma vida mais difícil. Mas há uma outra questão: ao contrário da União Soviética, da China e mesmo da Coreia do Norte, Cuba não iniciou um processo de industrialização e modernização do país e de suas indústrias e serviços. Ao contrário do que muito se fala, os problemas econômicos de Cuba não são só o bloqueio econômico americano, pois esse bloqueio é só para o comércio com os Estados Unidos, e Cuba tem outros negócios econômicos com outros países. Para conter a crise, o governo anunciou neste mês um plano de racionamento temporário de alimentos e outros produtos, para conseguir baratear os produtos e sua distribuição para a população, evitando que algumas pessoas estoquem alimentos, e com isso havendo falta para outros. Atualmente comprar alimentos como salsichas, frango, arroz, ervilha, feijão, ovo ou até óleo de cozinha se tornou um desafio diário para muitos cubanos, além de motivo de discussão e brigas diárias, levando até a pancadarias generalizadas. Com a carne em falta nas prateleiras, Cuba tem uma enxurrada de memes, após o governo sugerir à população comer carne de avestruz e crocodilo, para matar a fome. Neste vídeo documentário, nós não estamos estabelecendo critérios ideológicos, políticos, e sim analisando a história de Cuba em todo o seu contexto. E se você gostou desse vídeo, pedimos que você dê seu like, e se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade e nem novos vídeos que fazemos para vocês. Compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. Deixamos aqui nosso muito obrigado. E fiquem com Deus. Vejam novamente como era Cuba antigamente.